Renan, é possível que o partido faça alianças com outros partidos para as eleições de 2026 ou a ideia é que ele concorra ali de forma isolada, né, dispute as eleições de forma isolada? Eu tô propondo pro Tarcísio ser meu vice, né? Vamos ver se ele topa. Vamos começar o programa falando sobre o Missão, partido do MBL cuja criação foi oficializada por unanimidade pelo TSE no início de novembro. E para falar sobre as pretensões políticas da legenda, estamos com Renan Santos, líder do MBL e presidente nacional do Missão. Renan, boa tarde. Na semana passada, a Quest testou pela primeira vez seu nome na disputa presidencial. Em um possível cenário de segundo turno contra Lula, você apareceu com 25% das intenções de voto, enquanto o petista teve 42%. Por outro lado, 74% dos entrevistados disseram que não o conheciam. Ficar conhecido será a sua maior dificuldade na campanha presidencial 2026? Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. De fato, eu sou hoje o candidato com o menor conhecimento de todos. Isso também implica que eu tenho a menor rejeição. Eu ainda fico surpreso porque, de acordo com a pesquisa, eu tenho 25% de conhecimento. Isso dá mais ou menos 50 milhões de brasileiros e me espanta um pouco, porque eu não imagino que eu seja conhecido já por 50 milhões de brasileiros. Então, acho que há um espaço muito grande para crescimento. Mesmo os que dizem que me conhecem, no fundo, essas pesquisas, infelizmente, têm isso, até com medo de se passar por ignorante, o pessoal fala que conhece, mas não conhece. E, então, há um espaço enorme para nossa mensagem chegar. E eu tô muito animado com isso. Tô muito animado com a ideia de competitividade que a gente tá criando, especialmente que a gente já tá buscando um público. Hoje que é um homem jovem, com uma boa formação nos centros urbanos, que é um público formador de opinião. É um público que tem capacidade de radiação. Wilson Lima, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Renan. Mas principalmente boa tarde para você, meu amigo, minha amiga de antagonista, que inclusive está com a gente no feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Ô, Renan, eu quero pegar um pouco do Missão, porque teve um tweet teu. Antigamente era Twitter, na minha época era Twitter, mas agora mudou para X, então agora virou tweet. Quando você comentou aquela treta envolvendo o Carlos Bolsonaro, a candidatura dele para Santa Catarina, eu queria fazer uma correlação, como é que vai ser a sua relação com os filiados do Missão. Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque no teu tweet, você falou algo um pouco nessa linha, você até defendeu, de certa forma, o posicionamento da família Bolsonaro em relação a Ana Carolina Campagnolo, que tem se rebelado contra a candidatura do Carlos Bolsonaro, um pouco naquela linha. Olha, vocês se elegeram a partir do bolsonarismo, então vocês não têm como reclamar dessa postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, sigam o líder. Né? Se eu não interpretei errado, foi algo nessa linha. Como é que vai ser a relação do Missão com os seus filiados, Renan? Vai ser um pouco nessa linha? Ou seja, sigam o líder independentemente da visão que esse líder tenha de política? Isso não pode criar também um certo sentimento de que o camarada, quando entrar no Missão, ele vai ter que dizer amém para todo mundo, e eu estou falando para a cúpula do partido, Renan? Pergunta muito boa, porque é importante a gente fazer essa diferenciação. O amém que o filiado, e especialmente o político eleito, tem que dar é o livro amarelo, que é o programa do partido que está disposto no próprio estatuto. Né? O nosso programa é o livro amarelo. Agora, com relação à crise de Santa Catarina, que envolve o bolsonarismo, e a relação disso com a minha declaração, ela é simples. Eu considero extremamente cínico da parte dos bolsonistas rebeldes se rebelarem só agora, em 2025, com o Bolsonaro acamado, com o bolsonarismo em crise, buscar, né, por questões de cargo, essa independência. Toda vez que críticas foram feitas ao Bolsonaro, seja por lideranças políticas, movimentos como o caso do MBL ou jornalistas que estavam mais ao campo da direita, todo mundo foi cancelado, inclusive por essas pessoas que se rebelam agora. Então a rebelião deles não é uma rebelião sobre programa ou sobre tese, é sobre cargo. E aí entra o ponto. Cargo ele só tem por conta do Bolsonaro. E aí a provocação que eu estou fazendo é o seguinte, agora vocês se rebelam? Não. Vocês disseram para todo mundo uns anos atrás que se rebelar contra o Bolsonaro é trair a direita, é virar comunista. Então agora vocês, né, fiquem aí com o Bolsonaro, aturem o Carlos Bolsonaro, porque vocês que ativaram esse discurso. Conosco na Missão não funciona nesses termos, porque a gente tem um programa claro, as lideranças elas crescem dentro da estrutura. Isso no MBL historicamente também. Através da sua defesa enfática e óbvia no programa, e fazendo isso você se legitima. O carguismo puro e simples, porque tem um culto à personalidade do fulano, isso não vai funcionar conosco, porque já não funcionou, inclusive, quando havia na direita o Bolsonaro. Renan, a propósito, deixa eu aproveitar ainda e pegar assim, desculpa, Guilherme, ter te atravessado, porque esse é um tema interessantíssimo, porque
Tem um detalhe, aí eu vou falar sobre realpolitics, né, sobre a política real e sobre o dilema dos partidos. Eu venho acompanhando esse processo nos últimos... Enfim, eu sou repórter de política há aproximadamente 15 anos, então, ou seja, essa cara aqui não entrega, mas até eu já estou um bom tempo na estrada. E o que se percebeu nos últimos anos em relação à relação do filiado com o seu partido político? O partido político acabou virando um cartório. Porque, enfim, pela aprovação de várias leis no Congresso Nacional que tiraram um pouco o poder dos dirigentes partidários. Hoje, só o PSD ainda consegue manter ali os seus filiados na linha, mas de um jeito bem Gilberto Kassab de ser, ou seja, eu entendo cada particularidade do meu filiado para não perdê-lo, é o jeito dele. Mas, enfim, o ponto que eu queria chegar, Renan, é o seguinte, como é que o Missão vai tentar, porque uma coisa é você construir o partido, outra coisa é você crescer com um partido. E aí eu estou pensando no terceiro passo. Como manter, como segurar esse filiado? E como evitar que o Missão não seja utilizado como mero cartório, né, por um camarada que queira uma candidatura para frente, a vereador, deputado federal, deputado estadual. Porque é isso que tem acontecido com os partidos. Os presidentes de partidos hoje, eles têm cada vez menos poder, porque eles não conseguem influenciar no Congresso, não conseguem influenciar na pauta das suas legendas, o camarada vota do jeito que ele quer. Como é que o Missão vai tentar? Eu sei que isso é um problema que com certeza já te afligiu, com certeza você já deve ter pensado nisso. Qual é a solução? Como é que o Missão vai conseguir sair desse imbróglio que hoje, ou desse problema que hoje virou essa salada partidária, que hoje, como eu falei no início, o partido hoje praticamente já virou cartório? Em nome da precisão, você está falando, quando você menciona afiliados, você está falando em geral candidatos e políticos eleitos. Exato. Certo. Porque assim, a relação com o filiado nossa é a relação de militância. Vou falar filiado. As pessoas que se afiliam e querem participar da construção do partido, você tendo como base a ideia de militância. Você vai defender ideias, você vai defender causas, e sua construção interna se dará nesses termos. Agora, sobre um político. Já no MBL, a gente pode pegar o histórico do MBL, a gente não dá espaço para um político concluir sua carreira defendendo coisas outras que não a nossa agenda. Então, assim, se o cara começou, olha, eu sou aqui da Missão em Pernambuco, mas aqui em Pernambuco a gente quer ficar perto do João Campos. Cara, você não será da Missão. E nós vamos repelir a pessoa muito rápido. Eu sei que isso é um perigo, porque eu recebi, não só eu, mas como outras lideranças nossas, milhares de e-mails e mensagens no Instagram pedindo para assumir a presidência dos nossos diretórios ao redor do Brasil, diretórios que nem sequer existem. Porque as pessoas já têm dentro da cultura política delas a ideia de que o partido é como se fosse uma franquia que você pega e aí você faz o que você quiser nesse lugar, que é a ideia do cartório que você mencionou. E isso é uma ideia errada, né? As pessoas têm que falar, qual a sua afiliação ao programa? Você conhece o nosso programa? Você conhece a nossa forma de fazer política? Você conhece a nossa forma de agir? E essas pessoas que estão vindo, aos milhares, não sabem disso e nem querem, né? Então, o caráter do partido é um caráter formativo, e aí entra o desafio. Mesmo formando as pessoas, mesmo tendo academia de formação, treinamento, haverá as pessoas que vão se seduzir pelas delícias da política. A gente teve que expulsar agora, essa semana, o nosso vereador em Salvador, uma pessoa que a gente, a duras penas, elegeu o vereador lá, uma luta enorme da nossa militância, porque ele começou a se seduzir, vamos dizer, pelas delícias da adesão ao governo e todas as outras coisas que vem junto no processo. A gente teve que tirá-lo. Dói muito, você cortou um pedaço do seu braço, né? Mas eu prefiro cortar o braço do que morrer. O partido morre se eu começar a aceitar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa se dá em dois caminhos. Um é o caminho ideológico, que é a traição ideológica por si, e outro é a traição ética, né? O cara começa a se envolver. Então a gente vai ser muito duro com isso. E, de fato, nós não vamos permitir carreirismo político independente e com a linguagem própria na nossa missão. A missão, ela segue um caminho só. Renan, ideologicamente, o que diferencia o Missão de outros partidos que já existem, por exemplo, o Novo, né, trazendo ali a questão do liberalismo econômico? Quais são as diferenças do Missão em relação a esses outros partidos? De fato, assim, se você for imaginar onde estão os políticos de direita no Brasil, eles estão no PL, no Novo e um tiquinho no União Brasil, no PP, vai? Nenhum desses partidos tem programa, mesmo o Novo. O Novo, historicamente, havia aquela ideia de que o Novo era um partido liberal. Não, o Novo foi um partido liberal, hoje o Novo é um partido bolsonarista. A causa do Novo principal é a anistia, né? Porque é a causa que você usa para obter militância bolsonarista a seu favor. É isso o plano do Novo. A missão, não, a missão tem um caminho próprio. A missão
está falando em reformas políticas de cunho liberal em muitos termos? Sim, mas ela está falando em utilizar também reformas econômicas para alterar a dinâmica política no interior do Nordeste, por exemplo, se acabar com ou diminuir o poder de impacto do Centrão, a votação no próprio PT. A gente está falando de declaração de guerra contra o crime organizado, a gente está falando de investimento em infraestrutura na área de desfavelização para obter os impactos socioculturais necessários para eliminar não só essa cultura ligada a crime organizado, mas também tornar essas pessoas mais eficazes. E a gente está apresentando propostas claras, é a ideia do livro amarelo. Então, a gente vai se posicionar aqui como uma direita que faz um corte geracional. A velha direita liberal conservadora brasileira, como a gente conhecia, ela está ultrapassada não só no Brasil, mas no mundo. A experiência do Bukele não é essa, a experiência do Milei não é essa, o próprio governo Trump está indo para um novo caminho e a gente também está indo para um novo caminho no Brasil. E é possível que o partido faça... Desculpa, Wilson, só mais uma pergunta. Sem problemas. Tranquilo. Segue, querido. Renan, é possível que o partido faça alianças com outros partidos para as eleições de 2026 ou a ideia é que ele concorra ali de forma isolada, né, dispute as eleições de forma isolada? Eu estou propondo para o Tarcísio ser meu vice, né? Vamos ver se ele topa, mas tirando isso, não estamos com outras negociações ainda. Né? Vamos ver se... Eu acho que ele seria um ótimo vice e um ótimo secretário no governo nosso, mas por enquanto nós temos outras negociações abertas. Certo. Wilson. Não, eu vou fazer 3 perguntas. A estética de TV não me permite, mas eu vou emendar 3, porque são 3, uma é bem curtinha. Primeiro, uma questão de língua portuguesa rápida. Essa é bom até para o nosso editor-chefe, nosso Rodolfo Borges, já anotar. A concordância do missão vai ser a missão ou omissão, ou partido missão? Primeira questão. Vai ser a missão mesmo? É igual a rede de sustentabilidade, o pessoal fala. Porque é o deus de senso de missão, né? É mais do que um partido, é uma missão de vida. Então a gente está colocando missão no feminino. Entendi. Ou seja, vamos ter que concordar a legenda missão e não o partido missão, né? Ou seja, a gente é chato. Coleguinhas, já vamos anotando isso aí para as coberturas futuras. Segundo, abril do ano que vem tem janela partidária. Então, o que vai ter de deputado, enfim, deputado estadual, deputado federal tentando migrar de partido. Me chamou muita atenção que você já falou agora há pouco que já tem gente interessada em diretório municipal, diretório estadual, já pensando provavelmente no ano que vem. Como é que o Missão vai lidar com essa questão da migração, né, de um camarada que já tem mandato, que tem interesse no partido, vai ser feita uma triagem? Como é que vai ser esse processo, Renan? Deputados federais não têm interesse em vir em geral, porque eles já têm ótimas propostas, porque a dinâmica própria de incentivos da política brasileira faz com que os partidos botem muito dinheiro para deputado federal, que é isso que garante fundo partidário eleitoral. Mas nós estamos vendo, vamos dizer, candidatos a Senado sem espaço e candidatos a governo sem espaço procurando a gente para conversar. Muito pouca gente realmente interessante, né? A maior parte de fato vem da gente como um espaço ali. Que não nos interessa, e eu acho que seria bastante ruim para a gente receber certos nomes, mas alguns nomes interessantes que infelizmente não posso revelar agora, mas prometo que eu revelo o primeiro protagonista quando tiver tudo ok. Nós temos e os não interessantes, Renan? Dá para falar quem já procurou missão? Quer dizer, a missão, melhor dizendo? Eu seria deselegante. Agora eu sou um dirigente partidário, não mais um militante. Eu tenho que ser elegante no trato. Mas entraram em contato e muitas vezes não fez nenhum sentido, mas temos que manter alguma elegância agora. Alguma elegância, eu sou muito deselegante, mas alguma elegância é necessária. Falando em elegância ou deselegância, né, como diria aquela apresentadora de televisão, se por um acaso, eu vou te fazer uma provocação, que sei que o senhor gosta de provocação, Zenan. Se por um acaso aparecer o Pablo Marçal, falar, olha, eu quero ser vice do Renan Santos, qual é a tua resposta? Cara, acho que você vai ter que correr outra maratona, vai ter que bater num barão com soco novamente, vai disputar a corrida com o Ayrton Senna, vai salvar o helicóptero. É mais fácil fazer tudo isso do que ser vice numa chapa nossa, viu? Aí não tem muita chance. Vai ter que arrumar um mindset em outro lugar. Obviamente estou fazendo essa pergunta por conta daquele imbróglio do Pix de R$500 mil, né, que o Pablo Marçal prometeu para o Kim Kataguiri, ficou aquela disputa de o Kim Kataguiri cobrou inclusive aqui em um antagonista ao vivo no Made in Brasília, o Pablo Marçal, eu provoquei o Pablo Marçal, ele falou, não, mas aí tinha umas condicionantes, a missão não cumpriu as condicionantes, tem que lançar candidato, vencer uma eleição majoritária, aí sim que eu passo um Pix de R$500 mil. Então, afim, só para contextualizar essa pergunta. A propósito, Renan, quer fazer um comentário sobre essa história do Pix do Kataguiri, desse calote do Pix, não?
Pois é, né? Assim, não se espera muito do Pablo Marçal, nunca esperamos, né? Mas é importante que ele cumpra a palavra dele, né? Afinal de contas, ele tá aí vendendo curso, prometendo que ele vai mudar a vida das pessoas, mudar o mindset geral, né? Você vai com o mindset vencedor. Eu não sabia que o mindset era esse. Se você vai fazer fortuna nesses modos, assim, nesse método, eu fiquei mais curioso, né? É um modelo um pouco mais heterodoxo do nosso querido amigo Pablo Marçal, né? Agora sim, né? Eu espero que sim, até devolvo o Pix se ele enviar, caso ele de fato desista da vida pública, porque o dano que ele gera é muito maior do que 500 mil reais, né? Ele gera um dano ético nas pessoas, ele gera um dano no nosso campo político da direita, que é a ideia de que você tem que ter like a qualquer custo, que você vai transformar tudo isso num espetáculo. Isso é ruim para nós, é ruim para o Brasil e isso tem que ser desincentivado. Ele não realmente, o sujeito realmente não dá. Renan, e existe uma preocupação da missão em superar a cláusula de desempenho, né, que vai ficar mais difícil nas eleições do ano que vem? Existe uma preocupação natural, mas isso como consequência do trabalho, né? Os partidos políticos, vocês fazem cobertura e vocês sabem disso. Os partidos médios e pequenos estão desesperados, eles estão vendendo a mãe para passar a cláusula de barreira. Nós não vamos vender a mãe para passar a cláusula de barreira. Na verdade, nós vamos fazer o melhor trabalho possível para expor as ideias do partido no Brasil e esperamos fazer uma bancada com isso. Graças a Deus, o movimento político que nós viemos, que é o MBL, nos ensinou a como financiar nossa atividade política de maneira honesta, e o partido vai se financiar de maneira honesta. Se não passa da cláusula de barreira, tudo bem, na próxima passa e a vida vai seguir. O que a gente não vai fazer, volto a colocar, é focar a atividade do partido nessa construção de chapas competitivas, porque dá. Vai ter um monte de gente que está se oferecendo para ser candidato, mas a que custo? Eu transformar o partido, como o Wilson disse, num cartório comum? A transformação do partido num cartório é o que nos tornaria competitivos, mas nós não queremos fazer isso. Wilson Lima. Ô Renan, e da minha parte, só para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta do ponto de vista prático. Não é a primeira vez que a gente já conversa sobre o partido de missão, eu já conversei contigo mesmo aqui no meio-dia, já conversei com o Kataguiri. E eu quero saber um pouco como é que está essa fase pós obtenção do registro lá no TSE. Você falou muito da questão de que para a coleta de assinatura foi feito um trabalho de tecnologia, né, de convencimento, foi um trabalho exaustivo durante um bom período. E agora, para captar os filiados, o partido tem essa busca ativa pela busca para captar esses filiados? Como é que as pessoas que assinaram tiveram interesse de fato de, olha, ok, apoiei o partido, vou também me filiar? Como é que é essa fase agora pós? Conta um pouco para a gente dessa fase pós-obtenção de registro e uma última provocação. Como é que é a sensação de ser presidente de partido? Vou começar pelo final. Eu fico lutando para não passar pelo processo que eu chamo de edinaldização, que é o que acontece com todo político brasileiro, que ele tende a virar o Edinaldo, né, aquele que foi presidente da CBF. Você começa a ficar inchado de sódio, porque, né, é muita manguaça. Gente partidária resolve tudo tomando cachaça, em festa e tal. E não é meu caso, vou tentar me manter, não fininho, que eu não sou exatamente magrinho, mas me manter em forma e tal. Então, enquanto eu não estiver edinaldizado, vocês podem confiar que o trabalho ético aqui está sendo feito de maneira primorosa. Também sempre digo que cuidado com políticos que expõem suas canelas, tá? Aquelas calças que ficam saltadas ali, que o cara usa sem meia. Cuidado, políticos assim estão ostentando muito dinheiro, né? Já estão naquele jatinho viajando lá com os amigos do Ciro Nogueira. Agora, provocações à parte, a vida de dirigente partidário é um tanto quanto estranha, né? Eu já sou uma liderança política no MBL há anos, entendo lidar com pessoas, só que os novos interessados, né, a se juntar a nós, eles são muito mais diretos, né? Tem gente que chega assim, eu vou assumir o seu diretório em Goiás. Quem disse? Não, eu tô com uma proposta, com um grupo. Né? É estranho, eu tô tendo que me adaptar, porque eu não posso ser grosseiro ou manter aquele espírito muito jovial no trato dessas coisas, né? Eu vou ser elegante, mas eu vou ter que sair fora. Então, equilibrar isso, fazer esse filtro é um pouco difícil. A pergunta inicial era sobre como arregimentar as pessoas, né? De fato, muita gente que assinou entrou em contato conosco já, falou, assinei, agora eu quero ser filiado. E o que a gente está colocando é mais do que a filiação, porque a filiação vira só um número, um registro num sistema. A filiação tem que se transformar em militância, em ativismo. Se você tiver um grupo de ativismo na cidade, você está fazendo política na cidade, e você está alterando a dinâmica da cidade, mesmo sem eventualmente ter um mandatário. A beleza de ter um partido político é que você faz o ativismo e depois você transforma isso em participação dentro dos parlamentos, depois em eleição para prefeito, e nas instâncias maiores para governador e para presidência. Esse é o sonho do nosso trabalho.
criar uma estrutura de militância e ativismo no partido Tá que se certo. transforme em candidaturas. Conversamos com Renan Santos, líder do MBL e presidente nacional da missão. Renan, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.